Olha, à primeira vista, esse documento pode até parecer só um certificado antigo, sabe? Mas, na verdade, ele é um verdadeiro mapa. Um mapa para um universo de simbolismo. Hoje a gente vai decodificar o certificado da Grande Loja Maçônica e, juntos, descobrir os segredos que estão escondidos em cada detalhezinho. Então, o que a gente está vendo aqui não é só uma certidão de membro toda chique e ornamentada. É muito mais que isso. É um mapa completo de um sistema de crenças. Ele é conhecido como o Certificado dos Pilares. E o mais incrível é que esse design está em uso desde, olha só, 1819. Quer dizer, ele se mantém praticamente o mesmo há mais de 200 anos. É muita história. Mas, claro, nem sempre ele foi assim, todo detalhado. A história de como esse documento evoluiu para se tornar o que ele é hoje, essa história é bem reveladora. E olha só que diferença. É marcante, né? No começo, os certificados eram bem mais simples, muitas vezes escritos à mão mesmo, como esse aí de 1762. Mas com o tempo, eles foram evoluindo, passaram a ser impressos, gravados e foram ficando muito mais elaborados, mais dignos, eu diria. E essa mudança toda não foi só pela aparência, não. Ela representou uma busca por um design que fosse mais padronizado e, principalmente, mais carregado de simbolismo. Então, aqui está o ponto central da coisa toda. Esse certificado funciona como se fosse uma representação portátil do espaço simbólico de uma loja maçônica. É isso. Cada imagem que a gente vê aí tem um propósito, reflete algum objeto ou ideal que se encontra dentro da própria loja. Ok, vamos começar a decodificar isso então. E vamos pelo mais óbvio, pela característica mais marcante, os três grandes pilares que, inclusive, dão nome ao certificado. Agora, o que é muito legal aqui é que, se a gente olhar bem de pertinho, vai perceber que cada pilar tem um estilo de arquitetura clássica diferente. Olha lá, da esquerda para a direita a gente tem o dórico, depois o jônico bem no centro e, por fim, o coríntio. E claro, como tudo nesse certificado, isso não é por acaso, de jeito nenhum. Essa citação aqui, ela resume perfeitamente o significado simbólico principal desses pilares na maçonaria. A ideia é que eles representam os três apoios que sustentam qualquer grande e importante empreendimento. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Cada pilar está ligado não só a uma virtude, mas também a uma figura histórica lá da construção do Templo de Salomão. Vamos ver. O pilar jônico, o do meio, representa a sabedoria associada ao rei Salomão. O dórico, na esquerda, simboliza a força de Hiram, o rei de Tiro. E o coríntio, lá na direita, representa a beleza, que é personificada pelo mestre arquiteto da obra, o Hiram Abif. Certo, já entendemos os pilares. Agora vamos descer um pouco o olhar, vamos passar da estrutura principal para a gente ver os símbolos menores, que ficam ali na base, mas que são igualmente importantes. Ali na base, a gente encontra logo de cara o pavimento de mosaico, sabe aquele chão quadriculado? O contraste do preto e do branco simboliza a dualidade da nossa existência, a luz e a escuridão, as alegrias e as tristezas da vida. E do lado tem os globos, um terrestre e outro celestial. Eles estão ali para reforçar a natureza universal da maçonaria, ou seja, que ela está presente em toda a Terra e sobre os céus. Aqui a gente tem o que é chamado de mobília da loja. É um conjunto de 3 itens bem importantes. Primeiro, o volume da lei sagrada, que serve para guiar a fé. Depois, o esquadro, que tem a função de alinhar, ou seja, de moralizar as nossas ações. E, por fim, o compasso, que nos ensina a manter a conduta dentro de limites justos. Basicamente, os três juntos são ferramentas para a gente regular a nossa vida e o nosso comportamento. Bom, e não para por aí. Outro conjunto de símbolos super importantes que aparecem no certificado são as chamadas joias maçônicas, e elas se dividem em 2 categorias, as móveis e as imóveis. As joias móveis, para começar, são aquelas usadas como insígnias, como símbolos de ofício pelo mestre e pelos vigilantes da loja. Cada uma tem um ensinamento. O esquadro ensina sobre moralidade, o nível sobre a igualdade entre todas as pessoas, e o fio de prumo ensina sobre a importância de ser justo e reto na vida e nas ações. Já as joias imóveis, como o nome sugere, ficam fixas na loja. Elas estão lá como um convite à reflexão, à contemplação. E são 2, a pedra bruta e a pedra polida. A simbologia aqui é bem poderosa, saca? A pedra bruta representa o nosso estado natural, imperfeito. Já a pedra polida é o ideal.
É a perfeição que a gente pode alcançar com educação e desenvolvimento moral e espiritual. Beleza? E para fechar essa análise dos símbolos, vamos dar uma olhada nos elementos que dão a autoridade oficial a esse documento. Afinal, é um certificado, né? Lá em cima, no topo, a gente tem o brasão de armas do grão-mestre que estava no cargo no ano em que o certificado foi emitido. Isso é interessante porque significa que esse detalhe específico muda dependendo de quem era o grão-mestre na época. E ali na esquerda dá para ver o selo em relevo da Grande Loja Unida da Inglaterra, que é o que autentica o documento, o que dá a validade oficial. E aqui está ele, o brasão de armas completo da Grande Loja Unida da Inglaterra. Esse brasão, por si só, já é uma peça fascinante. Ele foi criado lá em 1813 e a história dele é que ele nasceu da combinação dos brasões de duas grandes lojas que eram rivais na época, os modernos e os antigos. Vamos destrinchar esse brasão rapidinho. Ele é sustentado por 2 querubins, um de cada lado. Bem no centro, o escudo junta os símbolos tanto dos modernos quanto dos antigos. Lá em cima, no timbre, a gente vê a Arca da Aliança. E lá embaixo, para fechar, tem o lema em latim, Audi Viditasse, que se traduz como ouça, veja e cale-se. Então, depois de ver tudo isso, fica bem claro, né? Esse certificado é muito, mas muito mais do que um simples pedaço de papel. Ele é como uma densa tapeçaria de simbolismo. É um resumo visual que consegue encapsular a história, os valores e os ensinamentos da maçonaria. Cada elemento ali está contando um pedaço de uma história muito maior. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir um pouco. No nosso mundo, que é cada vez mais digital, mais passageiro, qual é o poder, qual é a relevância que um objeto físico como esse ainda tem? Um documento tão carregado de significado, de permanência. Fica aí a reflexão.